Falando em Padre Pio, gente, hoje é o dia do Padre Pio. Hoje? São Pio de Pietrelcina. Olha a frase dele. Tenha Jesus Cristo em seu coração e todas as cruzes do mundo parecerão rosas. Olha só, Márcia. Olha. Tenha Jesus Cristo em seu coração e todas as cruzes do mundo parecerão rosas. Amém. São Pio de Pietrelcina, rogai por nós. É isso aí. Vamos pedir a intercessão desse santo que, olha, de tantas características eu carrego uma no meu coração. O Padre Pio era aquele que ele não tinha receio de lutar contra as forças do mal. Vamos clamar o poder do Senhor nessa manhã de hoje, porque as forças do mal não podem ter poder sobre a nossa casa, sobre nós, sobre as nossas decisões. O poder do mal tem que ficar lá no lugar dele. E nós, com esse Deus maravilhoso que nos conduz, peçamos a intercessão de Padre Pio e acredite junto conosco, o poder das trevas não é maior que o poder da luz. Vamos lá? Levanta-te, Senhor, no dia de hoje, na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho. Vamos cantar juntos. Levanta-te. Levanta-te, levanta-te, Senhor. Levanta-te, levanta-te, Senhor. Levanta suas mãos e canta. Levanta-te, levanta-te, Senhor. Levanta-te, levanta-te, Senhor. Fujam diante de ti, fujam diante de ti. Seus inimigos se despecem diante de ti. Todos aqueles que aborrecem tua presença. Tua presença reinará, canta isso. Tua presença reinará sobre todo o império. Tua presença reinará, governará sobre todos os principados. Tua presença, mais uma vez, canta forte isso. Tua presença reinará sobre todo o império. Tua presença reinará, governará sobre todos os principados. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Primeira carta de São João, capítulo 2, versículos do 15 ao 17, assim nos diz o Senhor em sua palavra. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a ostentação da riqueza, não vem do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, e também a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Assim nos diz o Senhor em sua palavra, né? A mesma palavra, mas dita de forma mais coloquial. Não amem o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, os apetites baixos, os olhos insaciáveis, a arrogância do dinheiro, são coisas que não vêm do Pai, mas do mundo. E o mundo passa com seus desejos insaciáveis.
mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quando a palavra de Deus nos diz, não amem o mundo, é importante nós explicarmos, porque quando eu estava começando a ler a Bíblia, quando eu estava começando a escutar as pregações, ali eu tinha uns 14 anos de idade, tinha muitas expressões como essa que me causavam dúvida. Falei, então o mundo é ruim, a terra é ruim, o sol, as estrelas, que quando se fala aqui do mundo, quando a gente às vezes diz mundo, a gente fala de tudo criado, né? Então, se é ruim, por que Deus criou? Não, quando se fala mundo aqui, não é um mundo criado por Deus. Não é a terra, não são as árvores, o sol, a lua, nem mesmo o ser humano. O que é esse mundo que a palavra de Deus diz para nós que nós não devemos amar? O espírito deste mundo, que é um espírito corrompido. Às vezes um pai ama o seu filho, mas não ama o espírito que o anima. Às vezes o pai diz para o filho, amo você, mas detesto as suas obras. Amo você, meu filho, mas odeio o que você faz. Odeio a baixaria, odeio a bebedeira, detesto ver você aí se colocando em perigo o tempo inteiro. Meu filho, de onde é que vem essa sua inclinação? Tenho pavor dessa inclinação, entende? Então você pode amar uma pessoa sem muitas vezes amar aquilo que a anima. Então, o que é que anima esse mundo? E aqui a palavra de Deus está falando das guerras, das maldades, das traições, das desonestidades, da dominação de uma pessoa sobre a outra, manipulação, escravização do ser humano, tortura, sabe, essas coisas, injustiças sociais, porque onde tem injustiça não tem paz. Né? Enquanto o ser humano não aprender a viver de modo justo, nunca vai viver em paz. Não é? Por que as guerras acontecem? As guerras, elas nascem das injustiças cometidas. E quando a gente diz isso, não é que a gente aprove a guerra, a gente está explicando por que ela acontece. Porque pessoas que vivem em comunhão, pessoas que vivem respeitando umas às outras, dificilmente entram em guerra. Né? A guerra nasce da injustiça. Então, quando a palavra de Deus nos diz para não amar esse mundo, é esse mundo que atenta contra a vida. Por vezes, contra a vida que está dentro do ventre materno. E acha justificativa para poder matar uma criança inocente. Um mundo que discute até que idade uma pessoa deve viver, ou você não sabia que tem gente que discute? Até que idade uma pessoa pode viver, porque a partir dali ela começa a custar muito para a sociedade. É a chamada eutanásia, que vem muito com a roupagem muito bonita, de abreviar o sofrimento da pessoa. Mentira! É uma atitude covarde, cruel, de querer despachar desse mundo quem tanto trabalhou, quem tanto fez para poder construir o que vai ficar para trás, inclusive para outras gerações. É querer livrar-se do peso de cuidar de quem, depois de ter sacrificado a vida inteira, às vezes cuidando de filho, às vezes cuidando de marido, de esposa, de amigos, agora tem gente que está lavando as mãos. Deixa morrer sem dor, porque a partir de aqui a vida é só sofrimento. Vai perguntar para a pessoa, vai no asilo, vai perguntar para a pessoa se ela está pronta para partir agora. Todo mundo quer viver, gente. Mas esse espírito diabólico que anima o mundo com maldades, com injustiça, com preguiça, com egoísmo. Olha,
é uma atitude extremamente egoísta, querer se livrar das pessoas para não ter que cuidar delas. Isso é maligno, é diabólico. É por isso que a palavra de Deus nos diz: não amem o mundo, não é? Não ame a cobiça, não ame a ganância, porque tudo isso vai passar. Se alguém pôs o seu amor nessas coisas, na maldade, nas divisões, na discórdia, na ganância pelo dinheiro, na gana de dominar as pessoas, de possuir as pessoas, de querer construir uma pirâmide de pessoas para ir subindo, pisando na cabeça de cada uma, o amor de Deus não está aí. Não está. Onde está o amor de Deus? Tem sempre alguém pronto a servir e não em busca de ser servido. Isso, inclusive, é um critério quando você entra numa comunidade como é a Canção Nova. Se uma pessoa entra numa comunidade como a Canção Nova para ser servido, está errada. Entrou no lugar errado. Já passou da hora de voltar para casa, não é? Não se entra numa comunidade missionária para ficar encostado, para ficar escorado, para poder alimentar o projeto pessoal de vida. Porque o meu sonho é ter alguém que me dê o suporte para eu viver como eu bem quero. Você entrou para servir, para dar a vida com Cristo, pela salvação das pessoas. Como um dia eu me encontrei com Deus porque tinha alguém ali se dedicando, entregando as suas horas vagas para a evangelização, porque o encontro pessoal que eu tive com Deus foi fora da Canção Nova, foi num grupo de oração, onde pessoas generosamente entregavam ali seus períodos de descanso para que o evangelho fosse adiante. E não pense que essa gente não trabalha não, porque trabalha firme, além de cumprir aí a sua rotina de trabalho, o seu expediente, onde quer que esteja contratado, ou em trabalho próprio, né, em empresa própria, em comércio próprio, além de todo o tempo que dedica ao seu sustento, a pessoa pega noites, finais de semana, para trabalhar pela evangelização. Então, por causa desse serviço, eu me encontrei com Deus, né? E foi esse serviço que foi modelando o missionário que eu me tornei. E eu me lembro direitinho que essa gente teve trabalho comigo, né? De uma maneira especial, a Vânia, o Hamilton, lá em Brasília. Quantas vezes foram me buscar em casa? Era muito novo. Até o primeiro encontro que eu conheci o Padre Jonas, que eu não conhecia, foi no 5º Vem Louvar em Brasília, que eu não iria. Tinha sido convidado, mas eu não iria. Inclusive, naquele dia, eu já estava escolhendo ficar em casa, não continuar a minha ida aos grupos de oração. Eu já tinha vivido ali uma primeira experiência, tinha sido muito boa para mim, mas não sei porquê, tinha ficado meio desanimado, né? E eu tinha já tomado a decisão de me afastar. E eles, sem nada saberem disso, Vem Louvar acontecendo, passaram lá em casa para que eu pudesse participar com eles. E foi um Vem Louvar que aconteceu ali no ginásio Nilson Nelson, a madrugada inteira. Começou às 8 da noite e foi até às 6 da manhã do outro dia. Foi um encontro maravilhoso, a abertura da década da evangelização, né? Evangelização 2000. Foi uma coisa maravilhosa, maravilhosa que eu pude viver. Mas para isso alguém teve o trabalho de pegar um carro, ir longe da minha casa me buscar, insistir para eu ir, patrocinar meu lanchinho. Às vezes evangelizar custa. Aliás, evangelizar custa, mas é o preço mais bem pago que a gente paga. A gente mais recebe do que dá. A gente dá a vida,
mas a gente dá uma vida humana, uma vida limitada, uma vida com dias contados e recebe uma vida que não acaba jamais. A gente recebe uma vida infinita. A gente recebe vida eterna. Então, o espírito do mundo quer ser servido, não quer servir. Não é? Então, é completamente diferente. Por isso que a palavra de Deus nos diz, completamente diferente daquilo que Deus quer. Não é? Por isso a palavra de Deus nos diz, se alguém tem amor por esse mundo arredio, cobiçoso, egoísta, preguiçoso, o amor de Deus não está nele. Porque quem ama quer servir, quem ama quer ajudar, quem ama quer fazer o bem. E continua a palavra de Deus nos explicando. Pois tudo o que há no mundo, olha aqui o que Deus manda a gente não amar. Os apetites baixos, porque tem apetite nosso, inclinação nossa, que é baixa. Para entender melhor, que é baixaria. Se a gente se deixar conduzir por certas inclinações que a gente tem, nós vamos viver na baixaria, nós vamos entrar na baixaria e nós vamos dar baixaria. Por isso que a palavra nos diz, o que há no mundo, os apetites baixos, os olhos insaciáveis, olho insaciável, cobiçoso, não pode ver que quer. E vendo e querendo faz de tudo para obter, inclusive o que não deveria. Os olhos insaciáveis e a arrogância do dinheiro. São coisas que não vêm do Pai, mas do mundo. E eu acho tão interessante isso aqui. Não é o ter o dinheiro, mas é a ostentação. É a arrogância. Até esses dias a gente falava aqui no Sorrindo para a Vida mesmo, sobre como as pessoas administram aquilo que elas têm. E ontem, até batendo um papo com um amigo, a gente falava isso. É interessante, né? Que as pessoas que têm assim, uma riqueza boa e estável, normalmente são as que não parecem ricas. Você encontra com elas, você conversa com elas, você não tem ideia do que aquela pessoa administra, do que aquela pessoa cuida e até das possibilidades materiais que ela tem. Desprovida dessa arrogância do dinheiro. E aí, apesar de ter tanto, conseguem viver bem. Tem amigos, tem fôlego, tem vida. Porque a arrogância do dinheiro afasta quem nos ama e aproxima de nós quem ama o dinheiro. Esse é o preço que quem ostenta paga. O ostentador afasta quem o quer bem, quem lhe quer bem, né? E atrai quem ama, não a ele, mas ao dinheiro dele. Então a palavra de Deus nos diz, essas coisas não vêm de Deus, mas são mundanas, é do espírito do mundo. E aqui o grande segredo, e o mundo passa com seus desejos insaciáveis. Essas coisas todas vão passar. Não queira você passar com elas. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo. Não queira você passar com elas. Mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Nós já tivemos a tristeza de ver muitas vezes esses desbarrancamentos nos tempos de chuva, né? Que acontece, deslizamentos que acontecem em alguns estados do nosso Brasil. A gente viu muitas vezes o estado do Rio de Janeiro, né? Sofrendo aí com esses deslizamentos de terra, esses desbarrancar. E muita gente perdeu tudo, alguns inclusive a vida. Porque a terra sai varrendo tudo. E não é só terra, é lama. E aí quando desce, aquela enxurrada de lama, aquele barranco desce, ele vai destruindo casa, invadindo a casa, misturando-se com tudo, com fotos de família,
com eletrodomésticos, com roupas, vira tudo um bololô de lama. E aí depois as pessoas vão lá para poder tentar recuperar alguma coisa. Normalmente, os móveis, os eletrodomésticos, tudo perdido, gente. Mas também se perde ali no meio aquelas fotos tão preciosas, às vezes de gerações. Aquela lembrança querida, não é? Que a pessoa guardava com tanto carinho. Às vezes é uma peça de roupa que ganhou da mãe, que ganhou da avó, não é? Aquelas roupinhas de bebezinho que a gente guarda, dos filhos da gente, a roupinha do batizado, tudo ali no meio daquela lama. E às vezes a família senta e chora com tristeza, porque está ali, mas não vai dar para recuperar. E aquilo que não era lixo, depois é varrido junto com o lixo, porque não dá mais para recuperar. O mundo passa. E quem é do mundo, passa com o mundo. Como aquilo que não deveria ser lama, mas uma vez misturado na lama, se torna irrecuperável e é varrido junto com a lama. Então, por isso a palavra de Deus nos diz, olha, esse mundo passa. E quem se identifica com esse mundo vai passar com ele. Vai ser varrido com ele. Mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Por que a palavra de Deus, ela insiste nisso, em dizer isso para nós? Porque nós muitas vezes nos esquecemos que nós precisamos de pouca coisa para sobreviver. Se a gente começar a enxugar a vida da gente, meus queridos, o ser humano precisa de pouca coisa para sobreviver. Enquanto a Paula estava falando, tinha uns passarinhos aqui que estavam fazendo de tudo para poder entrar aqui no estúdio. Aqui nesta janela, né, do Sorrindo para a Vida. Às vezes eles sentam aqui, eles ficam tentando, né, entrar no estúdio, ficam assistindo Sorrindo para a Vida dali de fora. E é interessante porque até nessas pequenas coisas, mesmo aqui no programa, Deus fala com a gente. Passarinho pequenino, lindo, que vive os dias que lhe são dados. E que Deus o sustenta. E é possível sustentá-lo, sustentar a cada um deles, porque eles precisam de pouca coisa. Passarinho precisa de quase nada. E nós precisamos de muita coisa, porque além das nossas necessidades naturais, a gente cria necessidades. Gente, é muito interessante você conviver com muita gente, porque você vai vendo como o ser humano cria necessidade. Como o ser humano às vezes torna a sua vida pesada, porque ele cria problemas, ele cria trabalhos, ele cria necessidades, como se aquilo fosse lhe fazer um bem, sem fazer a conta que aquilo mais lhe tira do que lhe dá. Tem coisas que a gente seria tão mais feliz se a gente abrisse mão. Seríamos mais felizes, porque nós precisamos de pouca coisa para viver. Inclusive, quem carrega pouco fardo é mais leve, viu? Se a gente comparar essa vida com uma escalada, coitado daquele que sobe a montanha carregando uma casa nas costas. O segredo é aliviar o fardo, senão você não chega no topo da montanha. Mas o coração humano nunca está contente. Não sabe do que ele fica buscando. Um vazio que só se preenche quando nós nos abrimos para Deus. Que só se preenche quando nós encontramos a Deus. Gente, quando nós estamos em comunhão com Deus, tudo basta. Pouca coisa nos deixa satisfeito. Mas quando a gente vai se afastando de Deus, essa fome de coisa vai voltando. Sabe por quê? Porque a gente começa de novo a sentir aquele vazio que só Deus pode preencher. E a gente fica tentando enganar esse buraco dentro de nós a custa de entulho. Vai entulhar, vai pesar, mas não vai preencher. Você já deve ter tentado matar a fome comendo certas coisas. Tem coisas que você pode se entupir dela, não mata a fome, não alimenta.
se enche com aquilo, daqui a pouco você está com fome de novo. O próprio Senhor se dá para nós como alimento. E Ele nos convida e diz que mesmo aquele que não tem dinheiro, venha e receba vinho, mel, pão, sem pagar. Não está falando de comida material. Deus está falando de uma comida que não passa, que sacia a nossa alma. Está falando dele mesmo. Mas o ser humano muitas vezes se esquece que o único capaz de matar a sua fome é Deus e se perde na sua ganância. E a ganância nunca se satisfaz. Por isso que essa palavra chama aqui de desejos insaciáveis. E o mundo passa com seus desejos insaciáveis. Quem não tem Deus nunca vai ficar saciado. Do ponto de vista afetivo, do ponto de vista do amor, vai ser sempre uma pessoa faminta. Vai ter sempre fome. Em outras palavras, quem não permite que Deus seja o seu tudo vai ser um eterno carente. Não tem ser humano nessa vida, gente. Nem em grau, nem em quantidade, que seja capaz de satisfazer as nossas carências, porque a nossa carência é do tamanho do infinito e só o infinito pode preencher. O amor do qual você sente falta é de Deus, é do amor de Deus. E quando a gente tem esse amor, os outros amores nos acrescentam. Buscar em primeiro lugar que Deus reine na sua vida com a sua justiça. E o resto vira acréscimo, disse Jesus para nós. O resto vem para agregar. Quando você tem Deus por primeiro na sua vida, e quando você permite que Deus te mostre o quanto Ele te ama, todo amor vem para dar um colorido, um brilho, né, na vida da gente. Mas nós não somos mais reféns, não somos mais escravos daquela falta de amor. A gente não quer mais se matar porque fulaninho não nos ama mais. A gente não quer arrancar o couro fora porque Beltraninha nos abandonou. É claro que faz falta, às vezes, que uma pessoa que a gente queria tão bem, que a gente amava, vire as costas para nós. Me desculpe, mas não é esse ponto. De questionar se vai continuar com a vida ou não, porque uma pessoa te deixou. Levanta a cabeça, dá a volta por cima, porque você vale mais do que um abandono. Você vale mais do que umas costas que lhe foram dadas. E olha, primeiro o amor de Deus, mas o que não falta nesse mundo são pessoas para a gente amar. E oportunidade para a gente amar a vida. Agora, quem não entendeu isso, quem vive para buscar prazer, não é? Porque é isso que essa palavra está dizendo para nós. A busca, né? Como diz aqui, os apetites, a busca pelos apetites baixos, os olhos insaciáveis, a arrogância do dinheiro, a busca por essas coisas. Quem vive para buscar essas coisas, quem vive para buscar prazer, é presa fácil da tristeza. Se você vive para perseguir essas coisas, você se torna uma vítima fácil do medo. Quem orienta o seu coração para as coisas deste mundo, vive triste e amedrontado. Olha, a pandemia impactou todo mundo, mas ela teve um efeito devastador por quem põe o seu coração nas coisas do mundo. Para quem pôs o seu coração em Deus e nas coisas de Deus, ela trouxe um sofrimento, sim. Esse isolamento foi muito chato, sabe? Roubou da gente muitas oportunidades importantes. Algumas pessoas, inclusive, não tiveram chance de despedir-se de alguns entes queridos. Foi muito difícil. Mas se para quem tem Deus foi difícil, para quem estava longe de Deus foi desesperador. Desesperador. Se a gente põe a nossa fé, a nossa confiança no mundo passageiro, nós vamos viver tristes e amedrontados. É essa maravilha que a palavra de Deus
está nos ensinando. Agora, aquele que não vive para os prazeres, não tem medo nem tristezas. Não tem medos nem tristezas. Vou até retomar aqui a frase do Padre Pio. Olha o que ele disse: tenha Jesus Cristo em seu coração, e todas as cruzes do mundo parecerão rosas. O que são as cruzes do mundo? Os contratempos, as privações, as dificuldades, as decepções, as perdas, não é? As exigências próprias da condição da nossa vida, às vezes até uma enfermidade que a gente tem que enfrentar, uma enfermidade cravejada de dores. Se Jesus está no coração, se parece mais com rosas do que com cruzes esses sofrimentos que se abatem sobre nós. E quando uma pessoa se liberta dos apetites desse mundo, dos apegos deste mundo, essa pessoa sente uma alegria maior do que a de ser um rei, maior do que se governasse toda a terra, uma alegria que, se não nos leva de imediato para o céu, ao menos ela traz o céu até nós. A alegria de você se desapegar. Se você é uma pessoa desapegada, ninguém domina sobre você. Quando eu entrei na Canção Nova, nós fizemos minha turma tinha uma psicóloga que se aproximou muito da Canção Nova naquela época. E ela aplicou uns testes para nós, inclusive esses testes vocacionais, para ver qual é o perfil de trabalho. Você fez também? Sim. Então, aí ali no meu teste, tinha algumas perguntas, não é? Que eu não sabia que era para avaliar a ganância da pessoa. Então perguntava sobre interesse de salário, sobre interesse de projetos, e depois ela foi me perguntando pessoalmente. Ela falou: mas você não tem nenhuma ambição material? Eu falei: não. Eu tenho ambição, sim, de construir coisas que possa fazer bem para as pessoas, e passa pelo material. Eu sou muito a favor da gente construir aquilo que ajude as pessoas, mas eu não quero ter aquilo para mim. Não preciso. Mas e pensando no futuro e dinheiro, eu falei, eu já tinha feito uma experiência com Deus e a minha fé já estava depositada nesta palavra. Aí ela torceu o nariz e eu disse: isso não é uma qualidade? Ela falou: aqui dentro da Canção Nova é. Mas se você fosse um candidato a uma empresa minha, porque essa senhora ela não era da Canção Nova, ela disse: eu jamais te contrataria. Eu falei: mas por que a senhora não me contrataria? Ela falou: porque uma pessoa sem ganância é difícil de você controlar. Se você não está preocupado com o salário caindo na sua conta no final do mês, como é que o chefe consegue controlar você? Se você não está preocupado com um projeto material que você tem pela frente, se aquilo não é para você algo realmente importante, como é que a pessoa vai ter sobre você alguma influência? É difícil mover uma pessoa que não tem esse tipo de apego material. Eu falei para ela, não acho não. Porque a pessoa não tem apego material, mas existe algo dentro dela que você pode tocar, que são as crenças dessa pessoa, a fé dessa pessoa, os sonhos desta pessoa. Aí nós chegamos a uma conclusão muito boa, que a questão não é que a pessoa não se move, é que ela não pode ser manipulada, ela não pode ser dominada. Quem tem Cristo na sua vida não é dominado por ninguém. Por que o diabo tem tanto ódio quando uma pessoa se aproxima de Deus? Porque ele perde o domínio sobre ela. Por mais que ela tivesse escravizada por ele, quando essa pessoa ela se entrega a Deus e abre o seu coração para Deus, o diabo perde o seu domínio sobre ela. Sobre mim, sobre você, seja sobre quem for,
que entregou a sua vida a Deus e abriu o seu coração para Deus. Então, uma alegria mais importante do que se nós pudéssemos comandar o mundo inteiro, toma conta do nosso coração. A realização das nossas vontades, a realização dos nossos desejos não é o caminho nem para a gente ser feliz, nem para a gente ser melhor, você sabia? Porque tem muita gente que pensa assim, eu serei feliz quando alguém fizer todas as minhas vontades. Tem pai que não está criando filho, está criando um monstro. Porque faz todas as vontades de uma criança mal educada. Você não foi posto para fazer todas as vontades do seu filhinho, da sua filhinha, não, meu amigo. Você foi posto na vida dele, dela, para educá-lo. Ai, Márcio, meu coração fica partido porque eu fico o dia inteiro fora. Então, quando eu chego, eu vou dizer não para o meu filho. Se você não disser, quem é que vai dizer? Você está roubando a educação do seu filho? E eu repito para você, a realização de todas as nossas vontades e a realização de todos os nossos desejos não é caminho para a gente ser feliz, muito menos para a gente ser melhor. Por isso que Deus não faz só o que a gente quer. Ele faz o que a gente pede, quando o que a gente pede está com comunhão com a vontade dEle, que quer o melhor para nós. Agora, quanto mais uma pessoa é capaz de dominar a si mesma, quanto mais uma pessoa é capaz de se conter, quanto mais uma pessoa é capaz de se pôr limites, melhor essa pessoa poderá compreender o poder que ela tem de escolher. Porque se você se domina, se você se contém e se você se põe limites, você tem poder de escolher. Agora, se você é uma pessoa sem limites, sem critérios, se você é uma pessoa que não tem domínio próprio, você não escolhe nada, a vida escolhe por você. O seu vício escolhe por você. E uma pessoa que não é livre nunca consegue ser feliz. Se uma pessoa não descobrir o poder que ela tem de escolher, ela nunca vai compreender a sua dignidade humana. Agora, na medida em que ela compreende isso, mais livre e mais corajosa ela se torna. E mais importante ainda, mais capaz essa pessoa vai se tornar de servir a Deus e de servir ao seu próximo. Porque quem não é capaz de dizer não para si mesmo, não é capaz de dizer sim para outra pessoa. Cada vez que alguém me atalha num lugar e me pede alguma coisa, eu faço de graça, mas não é de graça. Eu faço de graça para a pessoa, mas custa algo para mim. Foi o descanso que eu deixei de ter, foi aquele trabalho que eu deixei de fazer naquela hora e que vai me cobrar mais tarde, que eu vou ter que levar para o meu horário de fora do expediente. É um esforço físico que eu terei que fazer quando eu já estava cansado. É um extra que entrou ali na minha rotina, que eu já tinha programado, no limite do que eu achava que dava conta de fazer. Quem não é capaz de dizer não para si mesmo, não é capaz de dizer sim nem para uma pessoa que ama. Há um tempinho atrás, antes de entrar nessa pandemia, eu estava indo com bastante frequência para os exercícios físicos, para a academia. O corpo é assim. Não é? O corpo é assim, né? É. E aí, às vezes eu estava lá na cozinha, preparando já o shake que eu levava para tomar lá durante os exercícios. E o meu filho, por umas 3 vezes, ele chegou na hora que eu estava com a toalhinha debaixo do braço, shake pronto na mão. Estava saindo, ele chegava e puxava uma conversa e eu percebia que ele precisava conversar. Gente, minha cabeça já estava lá na academia. Mas o meu coração eu escolhi deixar com meu filho. Então, naquela hora, para dizer sim para ele e abrir mão do meu projeto pessoal daquela hora, eu tive que fazer uma escolha. Eu tive que dizer não para mim mesmo. Você pergunta assim, mas você queria fazer o quê? Bom, naquela hora eu já tinha decidido, eu estava organizado para eu ir fazer o meu exercício. Mas eu não ia querer dizer não para o meu filho no momento em que ele precisava conversar comigo. Então eu disse não para mim, para eu dizer sim para ele. Uma situação corriqueira, até fácil de administrar.
Mas isso precisa ser aplicado em todas as coisas da nossa vida. Quem não é capaz de dizer não para si mesmo, não vai conseguir dizer sim para ninguém, nem mesmo para Deus. E servir é a capacidade de obter benefícios em favor dos outros. O que nós somos chamados aqui na Canção Nova? A obter benefícios em favor dos outros. Quando uma pessoa começa a reclamar assim, mas e eu, ela está fazendo um caminho para fora da comunidade Canção Nova. É isso aí. Quando ela começa a pensar nos benefícios que ela pode obter para si, ela está se despedindo e não percebeu da missão que Deus deu para ela, porque servir é a capacidade de obter benefícios em favor dos outros. Gratidão. Não é? Nós que vivemos aqui, não vivemos para nós, ou não deveríamos viver para nós. A nossa vida é para os outros, não é? Então, para você que nos acompanha, para aqueles que chegam nessa chácara, para aqueles que em algum momento nos acessam, e eu te digo, é uma alegria muito maior a gente dar do que a gente receber. Coloque as mãos sobre o seu coração e peça a Deus esta graça de entender isso que o Senhor está falando conosco nesta manhã, que grande parte das perturbações que nós vivemos é porque passamos a amar o mundo, passamos a amar esses apetites baixos, que eu nem vou ficar repetindo porque cada um sabe qual é o seu, os olhos insaciáveis, a arrogância do dinheiro, e por causa disso foram se tornando pessoas tristes. Abra o seu coração agora para a graça de Deus. Confie em Deus. Ponha o seu amor em Jesus Cristo e fique firme nele. Você vai ver que a sua força brotará da sua perseverança em Deus. E que quando a gente põe o nosso coração em Deus, prodígios e sinais se manifestam. Deus passa, inclusive, a realizar os seus milagres através de nós. E esse Espírito, que não é o Espírito do mundo, vai nos tornando pessoas cada vez mais unidas àqueles que Deus nos deu. Nos torna extremamente unidos entre nós, com a nossa família, com aqueles que nós amamos, não em coisas extraordinárias, mas nas coisas comuns do dia a dia. No correr da vida, Deus vai nos consolidando no amor para a eternidade. Obrigado, Senhor, porque só um Deus maravilhoso poderia pensar uma vida assim. Glórias e louvores a Ti, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor está nos exercitando, o Senhor está nos colocando, o Senhor acabou de dar um conhecimento para nós da Tua palavra. A graça do Teu Espírito agora vai também fazer com que cada um se avalie, e nós queremos colocar em prática. Então, envia a graça do Teu Espírito, Senhor, porque esse exercício da prática vai nos fazer mais próximos do Senhor, com mais facilidade, igual um corpo. Quanto mais falava, mais eu pensava no esporte, né? Na atividade física. Você vai treinando o seu corpo, depois vai ficando mais fácil, né? Assim também é a gratuidade, servir. Então, obrigada, Senhor, porque o Senhor iluminou com a Tua palavra. Mas agora nós também vamos precisar colocar em prática. Orienta a nossa vida, Senhor, orienta nossos pensamentos, nossos sentimentos nessa manhã. Não só nosso aqui nesse estúdio, mas todas as pessoas que estão nos acompanhando. Aproveite, meu irmão, esse momento de oração e colha de Deus as direções concretas para este dia, para ser melhor, para ser mais de Deus.